Boa noite, estamos entrando no ar aqui pela Rede Bandeirantes Televisão, canal 7, NET, canal 21, NET HD, canal 507, e pelo YouTube com o nosso Deles e Delas, completando nesse ano 29 anos, com mais de 1.500 entrevistas já realizadas. Obrigado pelo seu carinho, sua audiência, por esse feito aqui, 29 anos no ar, com o nosso Deles e Delas. Bom, o nosso convidado, ele tem 48 anos de idade, ele foi ex-capitão do BOPE, é autor do longa-metragem Tropa de Elite, junto com José Padilha. É produtor do documentário Ônibus 174, vencedor do prêmio Emmy Award e melhor documentário do ano de 2002. Recentemente produziu e também é autor do longa Intervenção. Para falar sobre o declínio das UPPs e ainda não tem data para lançamento. Ele acabou de lançar 2 meses atrás pelo YouTube, pelo canal do YouTube, Conduta Inteligente, com dicas para sobreviver num país onde realmente a violência assume proporções assustadoras. Para começar com nossos telespectadores, nosso convidado é ex-capitão do BOPE e autor desse filme maravilhoso que foi Tropa de Elite. Rodrigo Pimentel conosco hoje aqui. Boa noite, Rodrigo. É um prazer enorme estar recebendo aqui no nosso programa. Uma honra estar aqui, viu? A honra é toda nossa estar recebendo você aqui no nosso programa. E a nossa querida Alda Soares vai apresentar os seus convidados. Boa noite, Alda. Boa noite, Leleco. Tudo bom? Graças a Deus, tudo bem? Boa noite, que bom estar aqui de novo com vocês e entrevistando esse capitão do BOPE, que realmente a gente tem que falar, aliás, ela vai falar sobre isso, vitimização policial, né? E eu... Obrigada por estar aqui. Para entrevistá-lo, eu convidei a Roberta Traide, que é jornalista e especialista nisso que nós estamos falando, vitimização policial, e também Alexandre Gurgel, professor da Fundação Getúlio Vargas e autor do livro Elite da Gestão. Esse vai ser um mar, vamos falar muito sobre isso, hein? Vamos sim. É isso aí, então, e no final do Chacrinha, nós vamos recordar, no baú do Chacrinha, esse grande conjunto Barão Vermelho. Roda aí. O teu futuro é duvidoso, maestro. Eu vejo grana, eu vejo dor no paraíso perigoso que a palma da mão. Nosso programa Cazuza e o Barão Vermelho no baú do Chacrinha. Vamos recordar esse fantástico que nos deixou cedo demais, que esse grande cantor e compositor Cazuza, ok? Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o Rodrigo Pimentel aqui hoje no Deles e Delas. Até já. Conosco hoje o ex-capitão do BOPE e autor do longa Tropa de Elite, Rodrigo Pimentel, que está, entre outras coisas, né? Você também escreve, você é escritor, você faz milhões de coisas. Você está fazendo um filme, você produziu, aliás, um filme que ainda não foi lançado, que é Longa Intervenção. É esse o nome do filme. Exato. E ele fala das UPPs. Eu me lembro que as UPPs, quando o José Mariano Beltrame era secretário de Segurança, ele veio várias vezes aqui, eu me lembro que as UPPs era assim, o sonho de consumo daquela época do governo. E eles, cada vez que falavam que iam inaugurar uma UPP nova numa comunidade, era assim uma coisa para se comemorar de verdade. Muita gente gostava, muita gente não gostava, as pessoas da comunidade às vezes diziam que não tinha mudado nada, né? A gente que conhece pessoas que moram em comunidade, e às vezes diziam, não mudou nada, continua a mesma coisa, outros diziam, não, melhorou muito, enfim. Você, eu acho que talvez tenha vivido essa época. Talvez por isso você tenha se baseado para fazer esse filme. Exatamente. E eu queria te saber o que aconteceu, uma coisa que era tão importante, por que não deu certo? O Rodrigo, pegando nessa época que foi implantada as UPP, você era do BOPE ainda? Não, eu estava na Rede Globo fazendo o RJTV, o Bom Dia Brasil, e eu fazia transmissão ao vivo das ocupações. E tinha muita audiência, as pessoas vibravam, torciam. E não vou dizer que fui iludido pelas UPPs, mas eu torci muito e acreditei muito no projeto. Todo mundo, né? Todos os cariocas. Nossa, todo mundo. Em algum momento ela foi muito efetiva e onde ela foi estabelecida nós tivemos uma redução para quase 0 de homicídios, né? Então ela funcionou muito bem em algum momento em algumas comunidades. Depois, naquela ânsia de crescimento desordenado, a gente não tinha condição de evoluir para 50 UPPs, talvez para 15 ou 10.
e a UPP virou ali uma ferramenta ali para ganhar voto, e ela foi expandida, sem logística, e ela começa o declínio. E é sobre isso que é o Longa. O Longa Intervenção é um filme sobre o fracasso das UPPs, com Marcos Palmeira, com Bianca Comparato, com Rainer Cadete. É um filmaço. Não é um Tropa de Elite 3, as pessoas me cobram Tropa de Elite 3, não é, mas é um filme sobre o drama de policiais e moradores que acreditaram no projeto das UPPs. Eu acreditei, acredito que a Roberta também tem acreditado, o Gurgel também. A gente torcia, mas infelizmente foi só a polícia, não chega a saúde, a educação, a cultura, a limpeza urbana, e aquela favela continua a mesma favela de 200 anos. O pessoal da comunidade hoje em dia, eu tenho escutado no jornal e no rádio, que o pessoal da comunidade está muito contra a saída das UPPs da comunidade. Em algumas comunidades, a comunidade teve uma relação tão boa com o UPP que existe agora um medo bem razoável da UPP sair e alguns moradores que tiveram uma boa relação serem vítimas ali de violência, talvez até de um assassinato. É verdade, a vingança, né? De vingança mesmo. No filme eu digo isso, porque eu conversei com alguns policiais que eventualmente recebiam um galão d'água de um morador. E o policial diz para o morador, não me dê água não. Isso pode ser mal interpretado aqui na comunidade. Então os policiais realmente ficaram jogados nas UPPs. O símbolo maior da UPP para o policial é o container. O container é a ideia de que aquilo não veio para ficar. E aquele container, Leleco, ele não tinha condições ali de higiene, de... Acho que de própria segurança também, né? Estar ali no container. De segurança tão pouco. Quantos containers foram os bandidos? Atingidos? Quase todos furados de bala. Então, em algum momento, os policiais morriam mais nas comunidades pacificadas que no próprio asfalto. Em algum momento, aquela geração de 10 mil jovens contratados para o UPP foram enganados, né? E passaram a ser vítimas ali de um projeto que não tinha sustentabilidade. E olha que eu gosto muito do Zé Mariano Beltrame, tá? Eu sou um admirador dele, eu defendo ele onde eu vou. A falha da UPP foi ela ter avançado para Vila Kennedy quando não dava mais para avançar, não tinha mais efetivo. Sabe o que aconteceu também? O Beltrame, quando vinha aqui, dizia muito isso, que, na verdade, a UPP sozinha não ia acontecer nada, ela precisava de entrar na área social, na área educacional. Era um conjunto de coisas para o UPP dar certo. E como você disse, nada aconteceu, né? Faz uma análise inteligente para quem mora no Rio de Janeiro. No mesmo tempo que o Beltrame ocupava o Complexo do Alemão com 3 mil policiais, a Prefeitura do Rio de Janeiro, que era do mesmo partido do Beltrame, que era do PMDB, a Prefeitura do Rio de Janeiro realiza a escola integral no Complexo da Maré. Ora, se eu quero ajudar o Beltrame, eu vou levar a escola de tempo integral para dentro da favela que está ocupada pela UPP. Então não havia nenhuma tentativa de ajudar os entes municipais, ajudando o ente estadual. Pimentel, mas você não acha que quando a UPP surgiu, ela já surgiu fadada ao fracasso a partir do momento que era um projeto político? Tanto é que a UPP não era novidade, apesar de ter sido vendida como novidade, apesar da maioria da população achar que aquilo era novo, existia o GEPAI, que era o Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais, que já existiam em várias favelas, em várias comunidades, em vários morros. Tanto é que no Pavãozinho tinha um prédio de alvenaria. Sim. No Alemão também tinha, eu fui pessoalmente conhecer. Várias favelas tinham, eles só trocaram o nome. Eles deixaram o GEPAI, o PPC, que era o Posto de Policiamento Comunitário, deixaram falir para depois aparecer como se fosse uma novidade, uma solução, e tiraram até o que tinha antes, que eram prédios de alvenaria com algum tipo de estrutura, e transformaram tudo em containers, que além de não ter segurança nenhuma, não tinha nenhuma condição do policial ficar ali. Então você não acha que aquilo foi para inglês ver? Roberta, quando ela se torna ali algo político, ela fracassa. E para inglês ver, é para político mesmo. E ela fracassa justamente porque, às vésperas de uma eleição, vamos inaugurar mais 15 UPPs. Não tinha efetivo, não tinha viatura, não tinha armamento. Não estava preparado, né? Não tinha preparo. Os relatos, a Roberta conhece bem, os relatos é que o policial usava o banheiro da moradora da favela. Posso usar seu banheiro, né? Então o policial era lançado a uma condição subhumana. E o filme Intervenção é sobre isso. Eu falo intervenção porque o policial ele tinha a esperança que um dia o Rio de Janeiro sofresse uma intervenção federal e algo mudasse para melhor nessa intervenção federal, né?
Eu fico impressionado, Pimentel. As políticas públicas, a agenda, ela acaba fugindo da necessidade, ou seja, a agenda política ela é diferente da agenda da necessidade da sociedade. Então, quando a gente fala numa política como a implantada no governo do PMDB, onde o objetivo era mostrar a sensação de segurança, mas nós não tínhamos indicadores, por exemplo, da entrada de programas de educação, de cultura, de esporte, ou seja, como a gente já conversou muito, Pimentel, você diz e defende com muita propriedade que a mancha do crime ela só consegue ser combatida com a mancha da educação e da cultura. E cadê os indicadores de que isso aconteceu, se deu na política pública? Eu sou obrigado a concordar com a Renata, que nasceu para inglês ver. De fato, assim, se a PM instalasse uma UPP e ela exigisse no dia seguinte iluminação urbana de boa qualidade, equipamentos culturais, esportivos, a coisa ia ser diferente. Aliás, a primeira mágoa do Beltrame, ele dá uma entrevista uma vez no Jornal Globo, uma capa de Jornal Globo, e ele diz, estou sozinho. Né? Então, o Beltrame ele já sinaliza isso no meio do governo Cabral, ele diz que ele estava sozinho. Então, eu tenho ainda uma consideração pelo José Mariano Beltrame. Eu acho que se ele tivesse, de fato, ali apoiado pelo município, pela União e pelo Estado, efetivamente, a UPP poderia ser, Roberto, um projeto não para inglês ver, mas para sempre. Agora, ainda colocar os policiais para fazer o serviço que não era deles. Além da segurança, do policiamento, patrulhamento, colocaram o policial para dar aula de futebol, de informática, para cortar cabelo, para fazer barba, para se vestir de coelho de Páscoa. Quer dizer... Mas eu acho que a ideia deles, na época, se eu não me engano, era fazer aquela exatamente entrosamento com a comunidade, através do futebol, através de aula disso e daquilo. Talvez a ideia fosse essa, né? A ideia era ganhar a simpatia da população. Exatamente, mas em algum momento, que tinham essa ideia. Em algum momento a UPP assume até mesmo, é o filme que... Virou mais isso do que Roberta segurança. Trindade assistiu o filme já, eu fiz uma van premiere para a Roberta Trindade. Poxa, nós queremos também. Vamos ver, eu fiz uma van premiere para a Roberta, porque ela conhece muito polícia, e eu conheci uma UPP, uma cena muito triste, a UPP do Tabajara. As mães saíam para trabalhar de manhã, e elas colocavam seus filhos na UPP para a UPP tomar conta. A UPP virou uma creche. Nossa. E se eu sou policial, eu vou dizer assim, olha, não é obrigação minha tomar conta desses meninos. Eu até gosto, porque isso vai gerar uma simpatia, mas se eu estou fazendo isso, é porque o município não está aqui. E se eu estou fazendo isso, eu vou desviar a minha função, que era patrulhar os becos da comunidade para verificar se tem bandido. Então, toda vez que o Beltrame se orgulhava da UPP estar dando aula de violão, aula de matemática, eu tinha vergonha. Se a UPP está fazendo isso, secretário Beltrame, é porque alguém não está fazendo. E a gente tem que denunciar quem não está fazendo. Se é a prefeitura, se é o próprio Estado, se é a União. Você falou na sua resposta sobre intervenção federal. Você falou que era o sonho que entrasse alguma intervenção federal. Aí eu pergunto para você, nós tivemos intervenção federal. Você acha que isso funcionou na prática? Eu acho que sim. Eu tenho uma grande admiração pelo Exército Brasileiro. Eles são organizados, são metódicos. E eles injetaram no Rio de Janeiro, o governo federal, né, 1 bilhão e 100 milhões de reais. Então, as viaturas que nós estamos vendo nas ruas hoje, as novas que chegaram... Graças a isso. É graças à intervenção. O treinamento de policiais também, graças à intervenção. Eles fizeram uma mega escola para treinar policiais. Muito do sucesso do atual governo, porque o atual governo, eu digo isso para todo mundo, apesar da morte da menina Ágata, que foi uma tragédia a morte de uma menina de 8 anos, o atual governo está conseguindo reduzir mensalmente o número de homicídios do Rio de Janeiro, o que nós não conseguimos há 30 anos. Então, Leleco, nós estamos com a menor taxa de homicídio dos últimos 20 e tantos anos, tá? Isso é maravilhoso para o Rio de Janeiro e é bom que continue, tá? Isso é bom que... Apesar da morte da Ágata, a Ágata é a menina que morreu no Complexo do Alemão, na semana passada, de 8 anos de idade, dentro de uma Kombi. A morte dela é uma tragédia, evidente que é. Perante esse confronto que está tendo entre a polícia e os traficantes, os milicianos, sempre acaba uma tragédia. O que eu pergunto aos meus amigos, criancinhas eu pergunto, assim, entende? porque eu tenho um amigo que defende. Ou tem o confronto ou não tem, porque ele no confronto sempre vai, da maneira que ele encara os bandidos, sempre tem uma bala que vai sair perdida e que vai atingir alguém. A comunidade acaba dizendo que, na verdade, não houve confronto, né? É isso que nós
ouvimos e vemos na TV, exatamente, que a pessoa, geralmente o bandido é uma pessoa, um garoto muito bonzinho, geralmente aí aparece na televisão, ele com uma arma terrível. Geralmente o policial é o culpado, né? Sempre foi Agora, partido e policial. sempre saem as balas do policial. Isso que eu sempre. queria saber, como Olha, é que pode? Alda, é uma pena Erram que tanto depois a pontaria. imprensa não volta para fazer a correção. Não, nem interessa, Ela né? não volta lá para corrigir. A Roberta foi jornalista, corrigia, mas também não dava notícia errada. Mas, Roberta, eu fui policial por 12 anos e 9 meses. O que eu vejo na imprensa hoje, o relato que a polícia já chegou atirando, eu nunca vi isso na minha vida. Eu acompanhava nunca vi. incursões, tanto com a PM quanto com a Polícia Civil, e não via. Essa- Ninguém isso- acompanha. A polícia chegar atirando, eu nunca E como vi. é que você conta se você não viu? Você a- conta telefone sem fio, alguém vai te falar Exatamente. e você vai reproduzir aquilo sem Agora, ter certeza. se o é que me verdade. assombra, Roberto, hoje é que existem algumas pessoas que estão dispostas a participar aí de eleições no Rio de Janeiro nos próximos meses, que elas pregam a zona de exclusão policial. Efetivamente, é que a polícia não vai mais na favela. Absurdo. Isso já foi feito uma vez na Colômbia, Roberta, no governo Pastrana, com as Farc, com os guerrilheiros, e deu tudo errado. A guerrilha aumentou o tamanho. E o governador foi eleito pela sociedade do Rio de Janeiro por pessoas que queriam a atuação de uma polícia com mais inteligência, mas com mais energia também. E Mais liberdade. severa, Então, né? o carioca é contra a zona de exclusão policial. O carioca quer que a polícia vá, sim, no reduto do traficante e prenda o traficante. Evidente que ninguém quer uma tragédia. Que hajam mortes. Que foi a morte da Ágata. Que é uma tristeza. Mas a cidade está em guerra e eu preciso dizer isso a todo momento. É impossível qualquer polícia do mundo colocar o pé no Complexo do Alemão hoje sem que não se ofereça algum risco para o morador. Nem a polícia da Inglaterra, nem a da França, nem a dos Estados Unidos. Se você vai na favela combater o traficante, que é necessário, infelizmente, o morador está sujeito ao risco, não da bala do policial, da bala do próprio bandido. E é preciso também lembrar que a vida do policial, ela também é importante, porque as pessoas se indignam só quando o morto ou é um bandido, ou é um inocente, ou é um trabalhador. O policial, ele não é pago para morrer, igual tem gente que acha. Não é. Não, e tem gente que diz isso, mas ele sabe o risco. Sim. Aldo, posso que ele falar tá uma correndo. questão Mas aqui? uma questão não de... é assim. Na semana passada, nos últimos 7 dias, 7 policiais militares foram assassinados no Rio. Desses, Um por dia, Roberto? como se fosse um por dia. Do dia 16 até o dia 22 de setembro, né? Semana Rodrigo, passada. Ah. Desses, Queria aproveitar 3... essa colocação da Roberta e fazer um apanhado aqui dentro da política de segurança pública de hoje do Rio de Janeiro. Né? O que a gente está vendo na mídia, ok, né? A gente discute publicamente. O que está nos bastidores que você considera positivo para a exposição policial e o que você considera negativo? Resumindo, se você fosse o responsável pela segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, o que tem que intensificar e o que precisa recuar? Roberto, me assombrei com esse teu dado de 7 mortes. Deixa eu complementar, Deixa eu que desses completar, 4 estavam de serviço e 2 deles não estavam participando de incursão e nem de confronto. Eles foram atingidos durante ataques covardes, Isso é terrorismo, Roberto. de tiros que não sabiam nem de onde estava vindo. O policial estava na base e foi atacado. Um estava na viatura baseado nas margens da RJ-104, em Niterói, ali no final do Fonseca. O outro estava recuperando 2 motos roubadas perto ali do Morar Carioca. Então, os tiros vieram, não teve confronto, não teve tempo de reação e nem de defesa. Quer dizer, foi ataque covarde. Bom, deixa eu ter que chamar o nosso break comercial, aproveitando que o assunto nossa segurança, tem um recadinho aqui do nosso governo do Estado do Rio de Janeiro. Realmente, quando as coisas estão erradas, a gente aqui fala e critica. Quando elas estão certas, a gente tem a obrigação de falar também. A segurança do nosso Estado, por exemplo, dá para sentir que está começando a melhorar. Isso é muito bom. Os resultados já confirmam esse sentimento de número de homicídios dolosos é o menor em quase 30 anos, há quase 30 anos, que é o menor em 30 anos dos homicídios dolosos aqui do nosso Estado. Mais de 750 vidas já foram poupadas em apenas 7 meses. Sem falar de mais de 5 mil armas já apreendidas. A maior apreensão de droga da história não tem moleza nenhum para bandido aqui no Estado do Rio de Janeiro. O número de veículos roubados também tem caído assustadoramente. O combate à corrupção e à lavagem de dinheiro
ainda ganhou um departamento próprio. Claro que a gente acha que tem muita coisa para melhorar ainda e tem muito jogo para virar. Mas quanto ao governo do Estado, é sério, trabalha e sente a diferença e acredita que as coisas podem melhorar ainda mais. Você acredita, eu acredito, e vamos torcer que realmente melhore a nossa segurança aqui do Estado do Rio de Janeiro. Vamos no rápido intervalo e voltamos aqui com o Rodrigo Pimentel, hoje aqui no Deles e Delas, falando sobre segurança com vocês, telespectadores. Até já. Olha, um deles e delas, o ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel, que foi o autor do filme Tropa de Elite, que eu acho que todo mundo viu. Você tinha feito uma pergunta e ele iria responder, não é isso? É sobre possibilidade, né, de redução de mortes de policiais, né? Assim... Na verdade, Pimentel, o que a gente está preocupado tem muita coisa que está exposta na mídia. Então, por exemplo, o caso da Ágata ganha proporções que chegam a discutir se a política pública está correta ou está errada. Como você é um grande especialista nessa área, o que está nos bastidores, o que está dando certo, o que está dando errado, e se você fosse o responsável pela segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, aonde você botaria suas principais fichas? Olha, eu tenho uma obsessão no Rio de Janeiro pela indústria do turismo. Há 15 dias do Rio de Janeiro, nós perdemos um turista chinês assassinado na praia de Ipanema, às 11 horas da noite. Isso para o turismo do Rio de Janeiro acaba. O seu hotel vai fechar o restaurante, vamos perder dezenas de milhares de empregos. Eu seria a favor da criação de uma área verde no Rio de Janeiro, onde você tivesse certeza que ali o turista não seria assaltado. Isso é uma invenção de guerra. Lá no Iraque, hoje, em Bagdá, o exército americano descobriu que não podia tomar conta do Iraque como um todo, escolheu uma região em volta das embaixadas, massificou o policiamento. Aqui não tem assalto, aqui não tem atentado, aqui não tem morte. Resultado, crescimento econômico. As embaixadas foram para lá, as petroleiras foram para lá, né, e tal. No Rio de Janeiro, se a gente não salvar alguma região da cidade, mas a vida do morador de Realengo não vale menos que a vida do morador de Ipanema. Evidente que não, que é igual, o valor é igual. O morador de Ipanema não vale mais que o de Realengo. Mas eu preciso estabelecer no Rio de Janeiro uma região onde as pessoas possam sair à noite, possa ter vida noturna para ativar a economia. Então, o grande problema hoje em dia, que nós aqui do Estado que estão passando, é realmente a saída de noite. Você viu a queda de pessoas na rua, principalmente final de semana. Leleco, eu viajo o Brasil todo dando palestras motivacionais e eu pergunto no Sul... Acho que não só no Rio, acho que no quem vários tem estados coragem da de federação. vir ao Rio de Janeiro? As pessoas, mas não vou de jeito nenhum. Aí eu digo para as pessoas, olha, mas você pode andar na Lagoa Rodrigo de Freitas, porque desde a morte do Dr. Jaime Gold, aquele assassinato covarde do médico na Lagoa, nós não tivemos mais assassinato na Lagoa. Então a Lagoa é um local que você pode frequentar à noite, porque lá tem um Lagoa presente, né? Ipanema deveria ser um local tão seguro como Lagoa, porque afinal de contas é da Bossa Nova, é da música do Tom Jobim, né? É ali do lado. É ali do lado. Copacabana também. Em 2016, o Leleco, uma turista da Argentina, com 28 anos de idade, foi assassinada no Leme com uma facada no pescoço. No Leme, às 11 horas da noite. A notícia espalha na Argentina e nenhum argentino vem mais para o Brasil. Não teve o caso do argentino no bar ali em Ipanema, sim, que foi espancado. Espancado e morto. Foi espancado e morto. Pô. O Leleco, no dia da morte do chinês, eu fiz uma rápida consulta no Google. Eu verifiquei de 2015 para cá 10 turistas assassinados no Rio de Janeiro. Como que eu vou salvar o Rio de Janeiro se eu não consigo oferecer para o turista um nível básico de segurança? Eu tive um turista polonês também assassinado em Santa Teresa com uma facada. Então são números vergonhosos para a cidade. O governo do estado poderia estabelecer uma região na cidade, onde teria ali um número muito maior de policiais. Aí, é lógico que o morador de São Gonçalo vai reclamar. Mas sabe que... mas, infelizmente, eu tenho que priorizar alguma coisa. Tem uma coisa, os turistas também, se você reparar, muitos deles vêm para conhecer a comunidade, para ir em favela. Sim.
Nesse turismo, caso, aí o cara vai, não sei mais o quê. Às vezes vocês dizem assim, mas ele não conseguiu, ele quer ir sozinho para conhecer. Sim. Então vocês dizem, bom, se for assassinado ali não tem problema. Mas não é isso que eu ia te perguntar. Você falou há pouco sobre o chinês, né, que foi assassinado até lá no posto 9, né, e com facadas. E você estava comentando nos bastidores sobre o Estatuto do Menor e do Adolescente, que traz um problema muito sério. Que agora a criança não pode, o jovem não pode ser conduzido, né? Mesmo que ele esteja com uma arma branca na mão. Quer dizer, isso é uma coisa, e parece que a polícia tinha encontrado 4 menores às 11 da noite com facas e não pôde fazer nada. Depois ele morreu. A questão é a seguinte, a PM assinou em 2015 um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Rio de Janeiro, que proibia a Polícia Militar do Rio de Janeiro de conduzir menores se não tivessem no flagrante delito. Por que assinou? E a PM assinou porque ela foi ameaçada de uma multa. Então, o comandante da polícia na época, Leleco, estava realizando operações nos ônibus, retirando adolescentes que tinham pulado a roleta. Em nenhum lugar do mundo, adolescente pode pular roleta. Mas no Rio de Janeiro, a imprensa achou que era um absurdo você tirar jovem de ônibus, achava que era racismo. Não é. O jovem pulou roleta, ele tem que ser retirado. Isso em Londres, em Paris, em qualquer lugar. Mas no Rio de Janeiro, a polícia começou a realizar um cinturão em volta de Ipanema, do Leblon e Copacabana e retirou esses jovens. A polícia foi acusada de racismo e foi forçada a assinar um ajuste de conduta. Então, só quem pode recolher menor na rua do Rio de Janeiro hoje é a Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social. Então, hipoteticamente falando, se a Polícia Militar tivesse esbarrado com os assassinos dos chineses, às 11 da noite, minutos antes, o policial militar não poderia conduzir aquele menino para a delegacia, ou mesmo para um abrigo. Só quem pode conduzir é a prefeitura. Você não acha que esses traficantes, esses bandidos, usam esses menores como escudo? Sim, claro, sim. Só para a gente lembrar, Leleco, o Jaime Gold, o doutor assassinado no Leblon, na Lagoa, foi assassinado por um menor, que, aliás, já tinha sido preso 14 vezes. E agora o chinês, assassinado por um menor também. A turista da Argentina, assassinada por um menor também. Então, é bem confusa a situação. E, sinceramente, com toda a boa vontade do Witzel, do secretário Marcos Vinícius da Polícia Civil, do secretário Figueiredo da Polícia Militar, com a legislação que a gente está aí hoje, é muito difícil a gente conseguir avançar, tá? Assim, a gente poderia ter uma pressão maior nesse momento aí no pacote anticrime, para que nós pudéssemos aí ter uma polícia com mais facilidade para atuar. Mas e também uma sinalização até para os prefeitos, né? Nós vamos ter eleições municipais, e o prefeito tem que saber que a responsabilidade sobre o menor é dele, não é do Estado. Rodrigo, eu gostaria de saber a sua opinião, que há tempos atrás teve uma política aqui no nosso país que você se devolvesse, desarmar a população. Se você fosse lá na delegacia, devolver sua arma, você era gratificado pela devolução da arma. E agora o presidente Bolsonaro assumiu e quer armar a população. Qual é a sua opinião sobre isso? Antes era para ganhar o dinheiro para desarmar a população, agora ele quer armar a população. Você acha, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Leleco, eu conversava com a Roberta Trindade há pouco. É uma coisa incoerente, um queria desarmar, agora outro vem, chega, quer armar. Roberto, então, aqui no Rio de Janeiro, nos últimos 3 meses, nós perdemos 2 policiais militares assassinados em briga de bar, assassinados por outros policiais militares, por causa de mulheres, né? Aquela briga, você olhou para minha mulher e tal. Então, mesmo o policial militar qualificado, se ele bebe uma cerveja, ele não pode andar armado, porque ele vai lá e vai dar tiro em qualquer um. Então, eu entendo o seguinte, que arma é para quem tem disciplina, responsabilidade, treinamento. Se as pessoas conseguirem isso, eu não tenho problema. Se o Leleco tem uma arma, meu filho vai ter uma arma, não tem problema. Mas quem não consegue lá na sua casa estabelecer a disciplina da arma, um vizinho me procura, Pimentel, vou comprar uma arma. Olha, se você conseguir convencer seu filho que a arma não é brinquedo para ele ir lá mexer quando você sair de casa, se a sua esposa não tiver uma depressão profunda e usar arma para um suicídio, se você conseguir usar essa arma para matar o marido, se você tiver treinamento, não tem problema algum. Agora, comprar uma arma para botar na gaveta de casa, para o filho ir lá mexer,
para depois a esposa, numa depressão profunda, usar num suicídio. Aí é uma besteira. E eu converso com os amigos. Quer ter uma arma? Gasta dinheiro com estande. Atira todo dia. Vai treinar. Vai treinar. Leleco, o roubo à residência no Brasil, ele acontece entre 7 da manhã e 8 da manhã. Com um pai de família rendido na porta de casa quando está indo para o trabalho. Junto com o filho que está indo para a escola. Numa situação como essa, uma arma não é tão necessária assim. Né? Você vai reagir, vão matar teu filho, vão te matar. Então, aquela invasão clássica da sua casa, o bandido entrando pela janela à noite, aquilo é só em filme, tá? O bandido rende você na porta de casa. Então, quando a pessoa quer comprar uma arma de fogo, eu digo, olha, cuidado, você pode estar comprando essa arma de fogo, pode virar um problema para você. Para você. Não uma solução. Mas eu sou a favor do cidadão ter arma sim, Leleco. Porque eu estava... Mas desde que esteja um treinamento. Muito treinamento. Muito treinamento. E outra coisa, Leleco, se o camarada bateu na esposa, se ele já respondeu a Maria da Penha, em hipótese alguma. Eu bati na minha esposa há 15 anos. Perdeu, meu filho, não pode ter arma. Porque no Brasil, Leleco, são 15 mulheres assassinadas por dia por maridos, noivos e namorados. Então eu não posso deixar um cara que bate em mulher ter arma em casa. Mas a minha opinião... Vê que já acontece, né? A minha opinião, Alda, mudou. Eu estava em Vitória, no Espírito Santo, há 2 anos, durante a greve dos policiais. E a Polícia Militar do Espírito Santo ficou paralisada durante 10, 15 dias. As ruas começaram a ter saque nas lojas e tal. Se o Estado não pode me oferecer segurança, Leleco, o Estado não pode me proibir de ter uma arma de fogo, sabe? Claro. Então, naquele dia mudou minha opinião. Eu não tenho vergonha de confessar, não. Eu já fui anti-arma. Hoje eu sou a favor da arma de fogo. A questão do desarmamento é que eles desarmaram só o cidadão. As pessoas erradas. Quer dizer, é complicado, né? Porque quem quer arma... eles não foram lá entregar a arma. Não devolveram a arma, cara. Te garanto que não devolveram a arma. Agora, a gente não tem stand de tiros. Por exemplo, lá na década de 70, eu me lembro que eu comecei a fazer exatamente aula no stand lá do Flamengo. No clube do Flamengo tinha um stand de tiro. Eu lembro disso. Você lembra disso? Lembro disso. Aí eu comecei, entrei para o clube de tiro, um monte de coisas. Mas e agora? Acabou? Não sei onde não, tem. Tem vários lugares. Estão voltando com força total. Estão voltando com força total. E é uma coisa interessante, Alda. O atirador de clube de tiro, esse é o que não dá problema. Esse não pega a arma para atirar no vizinho, esse não pega a arma para atirar na esposa. É a pessoa que pratica tiro. É a pessoa que já é preparada para isso. É o despreparado que justamente. Que faz. Não é fácil você comprar uma arma igual o pessoal acha que é fácil. Não é. Tem a Polícia Federal, você tem todo um procedimento burocrático. Não Roberta é... tem arma em casa? Você não tem? Eu sou a favor que as pessoas tenham, mas eu não teria. Tenho várias, eu sou atirador. Eu sou famoso CAC. Não dá problema. E essas armas que são... tem uma estatística, né, Rodrigo? Não sei se você acompanhou recente, que as armas que estão sendo recuperadas, as armas que estão envolvidas são armas irregulares e ilegais. A arma do atirador preparada em clubes, que segue os procedimentos do Exército ou da Polícia Federal, não são armas que são apreendidas, porque esse cara não dá problema, eu falo isso como atirador. Esse é o que não dá problema. Agora, quem fez aula naquela época tem que fazer uma reciclagem, Sim. né? Que eu me lembro que era escopeta, era o Tem que máximo, atirar o uma tempo escopeta, todo, viu, Alda? ou uma 9mm, agora deve ser uma coisa assim. Nossa Senhora. Bom, não existe educação realmente sem cultura. Com essa convicção, a Fundação Sesde Gran Rio, do nosso professor Carlos Alberto Serpa, através do seu Centro Cultural, que atua na área de teatro, literatura, poesia, dança e música. Nessa linha, a Faculdade Sesde Gran Rio inicia novos cursos de teatro e pedagogia. Saiba muito mais, está aí na telinha, cultural.sesdegranrio.org.br. E se você quiser assistir, tomar o seu chazinho das 5 de quarta a domingo, vá aqui no Centro Cultural Julieta de Serpa do Flamengo, que você ainda assiste ao show Meninos de Ouro, relembrando os grandes sucessos dos anos 70, 60, 70 e 80 aqui na Praia do Flamengo, ok? Vamos a outro break comercial rapidinho e voltamos com o Rodrigo Pimentel, hoje aqui no Deles Dela, dando uma aula de segurança para você realmente estar em casa, ok? Até já. Estamos hoje aqui com o Rodrigo Pimentel, que além de ex-capitão do BOPE, autor do longa Tropa de Elite, é escritor, dá palestras e um livro que ele escreveu, Elite da Gestão.
todo executivo lidera operações especiais. Eu amei, porque eu acho que os executivos todos têm que comprar esse livro. Eu quero que você fale um pouco muito obrigado. do seu livro. É um livro meu, do professor Gurgel. Ele está aqui conosco. E do Coronel Nunes, que é o comandante atual do BOP. Então, assim, ao longo de um ano, nós fizemos uma comparação da gestão de um time de elite com todos os desafios, com toda a organização, com todo o método, com todo o comando, controle, com a motivação, com um time de empresarial. E o professor Gurgel, professor da Fundação Getúlio Vargas, ele nos ajudou, deu a ideia do livro, e o Gurgel também foi militar de marinha, então isso ajudou muito na linguagem de entender o que tem aí, que a gente pode estabelecer de comum com um time de elite militar, com um time de elite empresarial. É um livrão, eu tenho um carinho por esse livro, e eu vou te dar de presente, faça chegar na mão do seu filho, Ricardo. Eu quero levar para o Ricardo Tadeu, que é do Embev. Que bacana. Realmente, eu acho que vai ser muito bom ler esse livro. Depois eu quero que você faça um outro. Eu gostaria de você falar sobre há 2 meses você lançou no YouTube o canal de conduta inteligente para dicas de sobreviver num país onde a violência assuma. Fale sobre isso. É uma ação nova de YouTube, uma nova mídia, né? Muitos amigos perguntavam, o que eu faço se tiver um arrastão no túnel? Eu saio do carro, pulo pela janela, dou cambalhota. O que eu faço se meu filho fumar maconha, né? Aí eu começava a conversar. Aí era tanta pedido de informação que a gente colocou no canal. Aliás, o negócio do filho de maconha já está no ar aí bem legal. Já está no... Tá, porque o pai quer saber como é que eu identifico meu filho se ele fuma maconha. Identificar Então, entra no canal do YouTube que você vai ter lá tudo lá, as dicas todas do Rodrigo lá. O que eu falo pro meu filho? E eu digo isso pro meu filho, tá, Leleco? Eu digo assim, não existe maconha no Brasil que não seja vendida por um assassino. Nós temos no Brasil 150 homicídios por dia no país. 2/3 desses homicídios são praticados próximo a uma boca de fumo, entre 10 da noite e 2 da manhã. E todo traficante disputa território. Então, todo mundo que fuma maconha no Brasil hoje, Alda, contribui para o Brasil ser mais violento. Então, aquele jovem que está engajado na questão da Amazônia queimada, que gosta de meio ambiente, ele gosta de vida humana também. Então, senta com ele, meu filho, não fume maconha. Você está ajudando um assassino. Porque não existe maconha plantada hidropônica no quarto, isso é mentira. Essa para uso medicinal, por exemplo? Essa não está aprovada no Brasil ainda, tá? Mas você acha que eu vale acho a pena? razoável, sim. Em países modernos isso está razoável. Eu implico, Alda, com a questão do jovem estudante universitário, então de ensino médio, eu implico que ele comprando da mão do traficante, porque ele está ajudando o país a ficar mais violento. Sinceramente, se alguém perguntar se eu sou a favor da maconha, eu até digo que sou, mas quem compra maconha na mão de traficante, e todos compram, essa pessoa está sabendo que não. Ela está sabendo a maldade que ela está fazendo com o Brasil. Só que hoje só não existe a maconha, existe outros. Existe. Hoje tem um problema, tem um problemão. O Comando Vermelho, o 3º Comando, eu posso falar nome de facção aqui? Pode, não tem problema nenhum. É porque deixa a gente falar. O Comando Vermelho hoje, ele vende cigarro contrabandeado do Paraguai. Então, todo brasileiro que fuma cigarro contrabandeado do Paraguai por R$2, ele está ajudando o Comando Vermelho. Todo brasileiro que compra telefone, smartphone, televisão, por preço baixíssimo, ele está comprando TV do Comando Vermelho que rouba carga. E você vê que volta e meia tem apreensão de caminhão de carga aí, cheio de maço de cigarro. Exatamente. Deve ser uma produção altíssima no Paraguai aqui, que desprende e volta. Eu digo para os meus vizinhos, para os meus amigos, não compre cigarro paraguaio. No Tropa de Elite 1, as pessoas assistiam o filme Tropa de Elite 1 e falavam assim, Pimentel, eu parei de fumar maconha depois que eu vi seu filme, porque eu entendi que a violência é financiada pela maconha. O cara precisa assistir um filme para entender isso. Mas hoje em dia eu digo para aquele amigo lá que fuma um cigarro paraguaio. O cigarro paraguaio é importado pelo Comando Vermelho com fuzil para ser vendido em favelas da região dos Lagos, na região de São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro. E muitas favelas hoje em dia, Leleco, não vendem mais cocaína. Vendem só o cigarro, porque é mais tolerado pela sociedade. É um lucro maior. Lucro maior. Dá um lucro maior. Mas não só aqui no Rio também. Que no Brasil todo, no Brasil inteiro existe isso. Agora, qual a importância para você dessa indústria do audiovisual? Você que está dentro desse meio... Olha, a gente está lançando... A gente lançou Tropa de Elite 1 e 2. O 2, Alda, nós tivemos 12 milhões de espectadores. O Zé Padilha, eu tenho admiração do nosso diretor, né, da Tropa de Elite 2. Foi campeão de bilheteria.
Hoje, o Intervenção, a gente tem uma expectativa boa sobre Intervenção. A indústria do audiovisual no Rio de Janeiro, ela tem possibilidade de gerar 80 mil empregos na cidade do Rio de Janeiro. Então, todo prefeito, todo governador tem que olhar com muito carinho. Mas tem financiamento público. Nem sempre. Tropa de Elite 2 não teve 1 centavo de dinheiro público. Né? Então, não é lei Rouanet. Não, às vezes não tem, não. Às vezes é lei do audiovisual, que é fundo setorial, que não é dinheiro de ambulância, não, tá, Alda? É dinheiro do fundo setorial. Ou então é dinheiro de empreendedor mesmo, que você coloca dinheiro no filme. Essa indústria pode salvar o Rio de Janeiro, pode salvar Petrópolis, pode salvar a região dos lagos. O Rio de Janeiro tem muita luz, nós temos muitos jovens que estudam cinema, que estudam teatro, como a gente viu aí na Cisne Rio agora. Então isso pode ser um fator para ajudar a economia do nosso estado e até do Brasil. Na época da Embrafilme, governo militar, 50% dos filmes exibidos no cinema eram filmes brasileiros. Hoje em dia, Leleco, só 4%. A gente podia voltar para aquele momento, né, Leleco? Nossos filhos podiam estar todos empregados aí nessa indústria do cinema. Mas você não acha que esses filmes sobre a violência, isso não pode ser prejudicial ao nosso estado, não? Pode atrapalhar o turismo? Olha só, ninguém deixou de vir no Rio de Janeiro depois de Tropa de Elite 2. O sucesso que foi o Tropa de Elite foi uma coisa estrondosa. O filme, as pessoas podem ficar abaladas com o filme, mas o potencial de destruir o turismo é o Jornal da Noite exibindo notícias ruins. Tá? Muitas vezes eu vejo aquela cena do arrastão no Rio de Janeiro, o arrastão que aconteceu em 92. Hoje o que você mais vê no jornal são essas notícias ruins. Me permite? Pode ser. É porque a pergunta do Leleco foi tão oportuna, né? A gente não está consumindo um monte de filmes de Hollywood que tratam da violência nas diversas cidades americanas, por exemplo, e isso não diminui o interesse do turista de visitar o estado americano, né, os diversos estados lá, os 50 estados. Quando a gente fala na mesma questão do Rio, eu acho que o Rodrigo traz uma discussão super interessante. Por exemplo, você vai para Nova York, você sabe onde andar em Nova York. Então, Nova York é um case de zona verde. Correto? Exatamente. Alda falou recentemente de turistas que vão às favelas. Alda, ano passado nós tivemos uma turista espanhola que morreu na favela da Rocinha, infelizmente, uma bala perdida. E tivemos um turista alemão na Rocinha, baleado também na Rua 2, passeando sozinho na favela da Rocinha. Mas eles não são orientados aqui a não fazer esse passeio? Deveriam ser orientados. Devia ter uma pessoa, um guia para orientar. Eles pagam para fazer esse tipo de passeio. Eles pagam para fazer o passeio. A Rocinha, por exemplo, é como se fosse um zoológico. Eles passam como se aquilo ali fossem animais exóticos. Eles olham para os moradores do local. E teve até caso aí de turista de carro e entrar no Waze, né? Indicar errado, entrava, em vez de seguir o caminho, entrava, de repente estava no meio da favela. Mas eles também fazem muita foto com o traficante de fuzil, segurando o fuzil do traficante. Existe um glamour, Roberta, do turista que quer conhecer. Turismo de aventura, ele quer conhecer a favela. E não é só turista estrangeiro, não. Brasileiro também vai para lá, acha legal. Não tem um monte de gente que mora na Zona Sul e vai para baile de favela, que é uma coisa financiada totalmente pelo tráfico, e depois vai lá para o asfalto reclamar que foi assaltado, que foi vítima disso. O problema, principalmente daqui do Rio, que a gente conhece melhor, é que a pessoa quer a lei para o outro. Ela quer reclamar da violência, mas ela não quer fazer a parte dela. Ela para o carro em cima da calçada, é menor, mas também é ilegal. Claro. Ela quer comprar um celular mais barato, como o Pimentel falou. Ela quer comprar uma carne. Quer dizer, estimula e financia. Isso é muito complicado, né? Rapidinho aqui, que nós temos tempo a cumprir. Como é que a pessoa, no seu caso, o policial, chega a ser capitão do BOP, entrar no BOP, que sabe que é uma polícia especializada? Como é que é? Eu queria uma pergunta de curiosidade. Entendeu? O pessoa entra na Polícia Militar, faz curso para entrar no BOP. Como é que é essa seleção? Rapidinho, Rodrigo. O bacana do Tropa de Elite é que ele glamourizou o BOP, mas não é só o BOP que é Tropa de Elite, não. Nós temos o Batalhão de Cães, nós temos o Batalhão de Choque também, na Polícia Civil temos unidades da CORE também. Mas o BOP é um processo seletivo, uma prova física dificílima, uma prova psicológica. O meu processo seletivo, nós começamos com 400 candidatos, aproveitamos 20. Então, a gente vai para o BOP, faz um curso de 3 meses e meio, onde você aprende a escalar montanha, mergulhar, atirar,
aprende a realizar negociação. Essa negociação da Ponte Rio-Niterói, que o BOPE realizou, terminou com a morte do bandido na Ponte Rio-Niterói. Os policiais todos eram formados em operações especiais, aprendeu a fazer tiro de sniper. É algo muito bacana. Eu gostaria muito que... E, por sinal, foi um tiro certeiro, né? E eu vou te falar, hein, não tenho vergonha de dizer, eu comemorei e fiquei muito feliz. E por que essa mudança para Essa mudança que eu comecei a me envolver com cultura, cinema, e está maravilhoso, estou gostando disso demais. Bom, a mudança agora você já chegou agora a banha de porco em lata. Banha de porco em lata, o nome dela é Pig Leve, é 100% pura e sem conservantes. É da família tradicional, da família Veloso, e quem não conheceu as casas da banha estão lançando agora o Pig Leve 100% banha de porco sem conservantes. Vamos relembrar aí os porquinhos da casa da banha. Roda aí, por favor. O Pig Leve já está à venda em todos os supermercados e lojas de produtos naturais. Bom, mas vamos assistir agora o nosso último break comercial e as considerações finais aqui do Rodrigo Pimentel, dando essa aula de segurança para vocês, telespectadores, ok? Até já. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. Realmente foi um assunto hoje, uma aula que nós tivemos aqui com o Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE, autor de Tropa de Elite, que foi o maior sucesso do cinema brasileiro e realmente está no canal do YouTube. Se você quiser saber grandes dicas de segurança, é só entrar no canal do YouTube que o Rodrigo Pimentel está lá para dar as aulas e dar as dicas para vocês como é que deve se proceder com a segurança. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, agradecer ao nosso querido amigo Cosmo Valério, entendeu? Eu sei que você está... Nosso produtor de cinema. Nosso produtor de cinema, que produziu lá o nosso filme do nosso Velho Guerreiro, e passou agora em Moscou, até Moscou foi conhecer o Velho Guerreiro. Já passou lá em Moscou. E agradecer mais uma vez. E você tem aí 30 segundos para mandar uma mensagem aqui ao povo do Rio de Janeiro. Muito obrigado, aqui. Obrigado. O Gurgel, obrigado. Roberta, obrigado. Rio de Janeiro melhor. Se o carioca quer um Rio de Janeiro melhor, é não comprar carga roubada, não comprar cigarro roubado, exigir do Estado uma participação efetiva no combate ao crime e exigir do seu deputado leis que, de fato, possam ajudar a polícia. A gente não tem isso, infelizmente. Um Rio de Janeiro melhor é só com leis novas, né? E vamos torcer para que isso aqui continue com queda de homicídio, né? É menor, eu falei 20 e tantos anos, Leleco, fazer uma justiça ao governador Witzel. É a menor taxa de homicídios nos últimos 30 anos no Rio de Janeiro. Isso tem que continuar. Governador, você está devendo uma visita aqui ao nosso programa, tá? Já teve o vice-governador do Cláudio, o Cleiton Rodrigues, que é o secretário de governo. Pode o senhor vir aqui fazer a visita aqui ao nosso programa. Não é isso, dona Alda? Com certeza. Agora não tem como não vir, né? Olha, quero agradecer a sua presença, quero agradecer essa moça linda, que é a Roberta Trindade, jornalista, especialista em vitimização policial. Você devia convidá-la também, que deve ser interessante. E o professor da Fundação Getúlio Vargas, Alexandre Gurgel, que também é um escritor, vai agora para Boston em dezembro, né? Obrigada por estar aqui conosco. Quero agradecer a todos vocês que estarem conosco até essa hora. Um beijo grande e fiquem com Deus. Mais uma vez, obrigado, Rodrigo. E qual é a sua próxima atração cinematográfica? A próxima é o Rei do Bacalhau. É um filmaço que a gente vai começar a produzir, se Deus quiser, em janeiro do ano que vem. Intervenção no cinema em janeiro. Então, vamos trazer o Stepan esse ano, de Chacrinha. Vocês querem bacalhau? É o Rei do Bacalhau, quem tá aí, entendeu? Já que o Chacrinha está lá em cima, o nosso Stepan está aqui embaixo jogando bacalhau lá pro Rei do Bacalhau. Ok? Obrigado mais uma vez a vocês, a Roberta e o Alexandre. Alda, uma boa noite para você. Boa noite, obrigado. Eu que agradeço. Um beijinho. E a vocês uma boa semana, uma maravilhosa semana. E até o próximo domingo com mais um deles delas aqui pela Rede Band, ok? Fique agora no Val do Chacrinha, vamos ver a Cazuza e o Barão Vermelho. Tchau.